Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o PET 5, né? A semana 2 trouxe para a gente sobre unidades de massa, alguns problemas envolvendo medidas de área e transformação de medidas. Vamos lá? Então, para começar, vamos saber o que são as unidades de massa. Todos nós conhecemos o grama e o quilograma, quilo, né? Mais conhecido como quilo. E nós temos, assim como as medidas de comprimento, as medidas de massa. Então, essa tabelinha aqui, ó, ela vai nos orientar para transformar as medidas de massa. Nós temos quilograma, hectograma, decagrama e o grama. Decigrama, centigrama e miligrama. Então, se eu quero transformar de quilograma, por exemplo, para grama, eu observo bem as unidades aqui, as casinhas, né, na ordem, e passo de uma casa para outra, multiplicando a medida por 10. Então, se eu quero ir no sentido da direita, eu multiplico por 10. Se eu quero, por exemplo, transformar de miligrama para grama, eu vou obedecendo a ordem das casas e cada casa divide por 10, tá? Então, no sentido para a esquerda, divide-se por 10. Então, aqui eu tenho um exemplo, 8 quilogramas. Se eu estou aqui no 8 quilogramas e vou passar para grama, se eu for de casa em casa, eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1 quilograma são 1.000 gramas. Então, 8 quilogramas, 8.000 gramas. 350 gramas, agora eu estou aqui, ó, 350 gramas, para passar para miligrama. 350 gramas tem vezes 10, vezes 10, vezes 10, que são 3 casas, né? Então, vezes 1.000, certo? Então, eu tenho 350.000 miligramas, certo? Agora, se eu tenho aqui, ó, 500 gramas. 500 gramas, todo mundo sabe que é meio quilo, né? Já aqui, ó, 0,5, meio quilo. Mas se eu tô aqui, ó, vamos ver a tabelinha. 500 gramas. Se eu quero passar para quilograma, então eu vou dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, ou seja, dividir por 1.000. Então, 500 dividido por 1.000, então anda 3 casas, ó. 1, 2, 3, a vírgula viria para cá. 0,5 quilogramas, meio quilo, certo? Então, o que o PET trouxe a semana 2? Alguns exercícios envolvendo o que eu já disse e trabalhando também com unidades de massa. Eu vou mostrar para vocês, explicar como que faz alguns exercícios e vocês vão fazer, tá? Vamos lá. O primeiro exercício, o que ele fala para a gente? No fundo de um lote de 30 metros de comprimento e 12 metros de largura, construiu-se um galpão no formato quadrado, de lado medindo a metade da largura do terreno. Responda. Então, eu tenho aqui um desenho, né, do lote. Esse lote tem a parte horta, uma parte que é área livre, e esse quadradinho aqui, galpão. Então, a primeira coisa, qual é a medida do perímetro e da área do lote do galpão? Então, nós já sabemos que perímetro é a soma dos lados. E sabemos que a área do retângulo é base vezes altura, tá? Então, área do lote e do galpão. Então, vocês vão calcular o perímetro, ó, da área do lote, certo? Já sabe o que é perímetro, já sabe o que é o lote. E do galpão, tá? O galpão é esse pequenininho aqui, ó. O galpão é o quadradinho. O que eu tenho do galpão? Essa medida do galpão aqui, eu tenho que ela é X, certo? E falou no comando que é a metade. Então, quanto que vale X? 6 metros. Sabendo que o X vale 6 metros, sabendo que o galpão é um quadrado, vocês sabem calcular, para mim, o perímetro do galpão e a área do galpão também, tá? O que mais está pedindo aqui depois? Aqui depois pede para transformar. Se você sabe aqui a área do lote em metros quadrados, claro, você vai transformar para centímetros quadrados, certo? Lembrando da tabelinha, das duas tabelinhas que nós vimos na semana 1, né? No exercício passado. Então, se você quer transformar de metro para centímetro, basta multiplicar por 100, vezes 10, vezes 10. Então, vezes 100.
Se você quer transformar de metros quadrados para centímetro quadrado, você tem que multiplicar por 100, depois por 100 de novo. Porque ao quadrado, cada casinha que você anda é vezes 100, tá bom? Então, aqui estão as dicas e vocês vão fazer os cálculos e completar aqui, tá bom? Vamos para o 2. Qual é a porcentagem da área que o galpão ocupou em relação à área total do lote? Então, para fazer isso, é claro que você tem que ter a área do galpão, né, que você achou na letra A do exercício. E vamos fazer a famosa regra de 3. Então, você vai colocar a área total do lote em metros quadrados, que você achou lá na letra A. Isso equivale a 100%. A área do galpão, que você também achou na letra A, equivale a X. Como é que faz a regra de 3? Multiplica cruzado, você vai ter a resposta que está procurando aqui, tá bom? Só olhar na letra A esses dados aqui, tá? Vamos para o próximo. O dono do lote deseja montar uma horta ao lado do galpão, que ocupa a outra metade do lote, conforme mostra a figura. Qual é a medida do perímetro e da área da horta? Vamos ver? Coloquei novamente aqui para vocês o desenho e vocês vão fazer, tá? Você já sabe aqui o que ele quer, ele está falando de que agora? Está falando que ocupa a outra metade do lote, que é a horta, não é? Então, o perímetro da horta. O que nós temos aqui? Se aqui é 30, aqui é quanto? Se eu sei que tudo é 12 e aqui é 6, então aqui só pode ser quanto? 6. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vai calcular o perímetro, que é a soma dos lados, só da horta que está pedindo agora. E depois a área da horta, base vezes altura. Lembrando que aqui é 6, tá? E depois vamos transformar para centímetro, multiplica por 100, metro quadrado, olha a tabelinha do slide anterior e faz a transformação devida, tá? Vamos para o próximo. Escreva a expressão algébrica com x e y para representar a medida do perímetro e da área livre que sobra no lote, retângulo mostrado na figura acima, na figura ao lado. Depois, substitua x pela medida do lado do galpão e encontre o valor de y em metros para calcular a área e o perímetro da área livre. Então, vamos ver. Esse aqui eu trabalhei com vocês, que a gente está falando da parte algébrica, né? Então, eu fiz aqui para vocês. Expressão algébrica do perímetro da área livre. A área livre é essa aqui, ó, que está em amarelo, não é isso? Então, eu quero o perímetro da área livre. Se aqui é y, aqui também vai ser y. Vamos focar só aqui no amarelo. Se esse pedacinho é x, aqui também é x. E aqui também é x, porque isso é um retângulo. Então, o perímetro é a soma dos lados. Então, o que nós temos? Y mais x. Y, a gente sabe que só pode somar letras iguais. 1y mais 1y, 2y. 1x mais 1x, 2x. Então, qual é a expressão algébrica do perímetro da área livre? 2y mais 2x, certo? Agora, eu quero a expressão algébrica da área referente à área livre. Agora é área. O que é a área? Base vezes altura. Base é y, altura é x. Y vezes x. O que é y vezes x? YX, só grudar, né? Ou XY, que é a mesma coisa, certo? Se y é igual a tantos metros, vamos pensar quanto que vale o y aqui, pessoal? O y, quanto que vale o y? Se isso tudo aqui mede 30, que está escrito aqui, tá? Aqui mede quanto? Não é o x? O x nós já vimos que é 6, não é isso? Então, esse pedacinho que sobrou aqui, ó, é o quê? 30 tira 6, vai ser 24 metros, certo? Então, aqui eu tenho 24 metros. Então, o perímetro do retângulo é... Aí vocês vão calcular, né? Não vou fazer essa continha para vocês, não. Perímetro é a soma dos lados. Aqui é 24, 24, aqui é 6, aqui é 6. E área, vocês também vão calcular. O que é a área? Base vezes altura, tá? Já temos as medidas, ok? Vamos para o próximo. Depois da terra pronta para ser plantada a horta, o dono separou um pacote de 100 gramas contendo sementes de tomate.
Se o peso de cada semente é de aproximadamente 0,05 gramas, quantas sementes há no pacote? Então, eu fiz uma linda ilustração aqui, ó. Que nós temos aqui um pacotinho com 100 gramas de sementes. Aqui estão as sementes. Cada sementinha dessa, cada uma dessa pesa 0,05 gramas, tá? Observe que nós estamos na mesma unidade, que isso é importante, né? Eu tô falando aqui que o pacote tem 100, o pacote todo pesa 100 gramas e aqui dentro tá cheio de sementinha. Cada semente pesa 0,05 gramas, está na mesma unidade. Como que eu faço para descobrir quantas sementes que está aqui dentro? Interpretação, o que eu tenho que fazer? É só fazer uma divisão. 100, que pesa o pacote, dividido pelo peso de cada semente. Então, eu fiz a divisão aqui para vocês, em forma de fração. 100 dividido por 0,05. Como é que eu faço a divisão com vírgula? Eu montei aqui, ó. Lembra, se eu tenho uma vírgula igual às casas decimais e tirar a vírgula. Então, eu vou colocar 2 zeros aqui no 100 e vou tirar essa vírgula. Tirou a vírgula, vai ficar só 5, né? 0,05, 5. Então, eu tenho 10.000 dividido por 5. 10.000 dividido por 5, 2.000 sementes, tá bom? Então, dentro desse pacotinho de 100 gramas, eu tenho 2.000 sementes. Cada semente pesa 0,05 gramas, tá? Esse eu já fiz para vocês. Vamos para o próximo. Esse próximo, lembra que nós trabalhamos esse IMC numa feira, inclusive, trabalharam para calcular o IMC, né? Peso dividido por altura ao quadrado. Todo mundo lembra como é que faz isso? Vamos ver o que está falando aqui esse exercício. Existem diversas modalidades no esporte que contribuem para uma pessoa manter seu índice de massa corporal, que é o IMC, dentro do padrão, peso ideal, conforme mostra a figura abaixo. Calcule o IMC dos indivíduos A, B e C, depois classifique-os em peso ideal, acima do peso ou faixa de obesidade. Então, para calcular o IMC, que é o índice de massa corporal, você pega o peso da pessoa e divide pela altura da pessoa ao quadrado. O peso em quilogramas e a altura em metros, tá? Então, se depois que você fizer essa continha, ficar o IMC entre 18,5 e 24,9, significa que você está no peso ideal. Se ficar entre 25 e 29,9, significa que a pessoa está acima do peso. Se ficar acima de 30, significa que está na fase da obesidade, né? Aqui tem que alertar e aqui tem que fechar a boca de uma vez, né? Porque é importante para a saúde. Então, eu fiz para vocês a letra A e vocês vão fazer os outros. Então, uma pessoa, o indivíduo A, ele mede 1,8 metros, 1,80 m, uma pessoa alta, né? E pesa 65 quilos. Só de ler isso aqui, você vê que essa pessoa tá bem, né? 1,80 m pesar 65 quilos, tá bem. Mas vamos calcular o IMC dela. Como é que faz? 65, que é o peso, dividido pela altura ao quadrado. Então, 1,8 ao quadrado é 1,8 vezes 1,8. Sabemos, é lógico, que tem que resolver aqui primeiro a potência. 1,8 vezes 1,8, 3,24. 65 dividido por 3,24 dá um número, tá? Uma dízima, então eu deixei só duas casas decimais, 20,06. Então, o IMC da pessoa é 20,06. Esse número, conforme eu já havia falado, né, por essas medidas aqui, é o peso ideal. Por quê? Porque está entre 18,5 e 24,9. Né? Então, essa pessoa, esse indivíduo está no peso ideal. Vocês vão fazer com a letra B e com a letra C, tá? Vão preencher, faz os cálculos e preenche direitinho aqui para saber como que a pessoa está classificada, tá? Vamos para o próximo. Uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas em 2 baterias. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros, o atleta B percorreu 55.900 decímetros e o atleta C percorreu 5,7 quilômetros.
Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 quilômetros. Eu li errado aqui, desculpa, 55.900 decímetros, tá? Li errado, desculpa, continuando. O atleta B percorreu 5.600 metros e o atleta C percorreu 5.699 metros. O vencedor foi aquele que obteve a melhor média nas duas baterias. Qual foi o atleta vencedor? É muita informação, não é? Então, eu fiz uma tabela, tá? E vamos acompanhar aqui com a explicação que eu vou dar dessa tabela. O atleta A, ele percorreu 5.690 metros na primeira bateria, tá bom? O atleta B, 55.900 decímetros. O atleta C, 5,7 quilômetros. Depois eu vou explicar isso aqui. Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 quilômetros, o atleta B, 5.600 metros e o atleta C, 5.699 metros. Depois a gente fala dessa parte aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é transformar todas as medidas para metro, porque eu quero saber qual foi o vencedor. E para eu calcular o vencedor, eu vou ter que fazer uma continha. Quando eu vou fazer conta com números, né, de medida, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar tudo para metro, porque eu tenho esse aqui em metro, esse e esse. Já tenho 3 em metros. Então, transformando tudo para metro. Para fazer essa transformação, eu vou lembrar dessa tabelinha aqui, tá? Igual eu falei para vocês. Basta decorar a ordem: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sabendo que daqui, direita, multiplica por 10 cada casinha, para a esquerda, divide por 10 cada casinha. Então, olha aqui, metro, ok. Aqui não está no decímetro? Tá aqui, ó, decímetro. Eu tenho que passar para metro. Então, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 10. Então, esse número aqui, 55.900 dividido por 10, a gente sabe que é só tirar um zero, né? Então, vai ficar 5.590 metros, tá bom? Agora, eu tenho aqui 5,7 quilômetros. Eu estou aqui nessa casinha aqui, ó, quilômetros. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar para metros. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar por 10. Multiplicou 5,7 por 10, é só andar uma casa com a vírgula. Ficou 57 hectômetros. 57 vezes 10 vai dar 570 decâmetros. 570 vezes 10, 5.700 metros. Ou então, você pode fazer direto, tem que multiplicar por, se são 3, multiplica por 1.000. Pode multiplicar esse número por 1.000 direto. Então, esse número aqui, 5.700 metros, é o que me interessa, tá? Tudo na mesma unidade. Agora, de novo aqui, na segunda bateria, 5,72. Eu estou aqui no quilômetro, certo? Para passar para metro, multiplica por 10, depois por 10, depois por 10. Ó, vai ficar, vamos multiplicar por 10 primeiro, anda uma casa, 57,2. Multiplica por 10 de novo, anda uma casa, 572. Multiplica por 10 de novo, coloca um zero, 5.720 metros, tá? Então, eu já tenho agora todas as minhas medidas na mesma medida, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a média nas duas baterias para dizer quem ganhou. Como é que calcula a média? Soma e divide por 2. Para somar, tem que estar na mesma medida. Então, 5.690 mais 5.720. A soma divide por 2 deu 5.705 metros. 5.590 mais 5.600, soma e divide por 2, deu 5.595 metros. 5.700 metros mais 5.692, soma, divide por 2, 5.699,5 metros. Por que divide por 2? Porque eu tenho duas baterias. Média, você soma e divide pelo número de parcelas, tá? Então, fazendo isso, qual é a resposta? Quem foi o vencedor? O atleta A, porque ele teve 5.705 metros de média. Foi quem teve a maior média aqui, ó, tá? Tudo bem? Então, primeiro, ó, tá vendo? Nós usamos aqui a tabelinha que foi dada na semana 1, que é muito importante, tá? Basta saber que a ordem certinha e a regra, tá bom? Vamos para o último exercício. Ao final da última bateria, o atleta B
passou mal e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico de 835 miligramas por comprimido, 2 vezes ao dia por um período de 1 semana. Quantos gramas do antibiótico o atleta B vai consumir até o fim do tratamento? Então, aqui você está vendo que nós estamos falando de unidades de massa, né? Mas é um probleminha, temos que interpretar primeiramente. Então, um comprimido, 835 miligramas, ele tem que tomar 2 vezes ao dia. Então, por dia, ele vai tomar 1.750 miligramas, porque 2 vezes 875 miligramas, 1.705 miligramas por dia, que ele vai tomar de antibiótico. Por 1 semana. A semana tem 7 dias, claro, então 1.750 miligramas vezes 7, 12.250 miligramas, tá? Por semana. Só que a pergunta é quantos gramas, certo? Então, vamos recorrer à tabelinha. Grama tá aqui, não é? Eu quero saber miligramas. Aliás, desculpa, eu tô aqui no miligramas e quero saber gramas, tá? Então, eu tenho quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. São unidades que a gente pouco conhece, mais conhecidas são miligrama, grama, quilograma, né? Então, vamos lá. Se eu tô aqui no miligrama e quero passar para grama, como que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui para cá, divide por 10. Então, 12.250 miligramas dividido por 10, só cortar o zero aqui, 1.225 centigramas. 1.225 centigramas dividido por 10, dividir por 10 é só andar uma casa com a vírgula para a esquerda. 122,5 decigramas. 122,5 decigramas dividido por 10 de novo, porque eu estou aqui, ó, dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. Só andar mais uma casa com a vírgula. Então, eu vou ter 12,25 gramas. Cheguei onde eu queria. Ah, professora, é mais fácil dividir por 1.000. Sim, pode dividir por 1.000 direto, tá? Você tá aqui, ó, vai dividir por 1.000. 1, 2, 3. Já cai direto aqui sua vírgula, ó. 12,25 gramas. Então, nós temos aí que o atleta vai consumir 12,25 gramas de antibiótico, tá bom? Então, esse exercício também eu deixei prontinho para vocês, porque estava introduzindo esse assunto que era a unidade de medida de massa, tá, pessoal? Então, os outros que eu não fiz, vocês vão fazer e entregar pontualmente para a professora, tá bom? Qualquer dúvida, sabem onde me achar. Um beijo e até a próxima videoaula.